Estamos aqui na questão 8 do ITA do ano de 61, que diz o seguinte: faça a correta associação. E aí do lado esquerdo você tem alguns aparelhos, barômetro, voltímetro, termômetro, dinamômetro, e do lado direito você tem algumas grandezas, e aí você consegue, você vai ter que fazer alguma associação aí, tá? Eu vou começar pelo dinamômetro, tá? O que é um dinamômetro? O dinamômetro, ele é um aparelho, né, quadradinho, retangular, tá? Ele vai ter uma escala aqui, né, várias setinhas. Ele vai ter um gancho aqui, ele vai ter um gancho aqui. E vamos supor que você tem aqui um teto, e aí você vai prender por um fio isso aqui no teto, tá? E aqui embaixo você vai colocar isso aqui numa massa M, tá? E essa massa aqui vai ter um peso, mg, e o que o dinamômetro faz, à medida que você coloca o peso, é colocar uma setinha indicando o valor de mg, tá? No caso ele mede força, ele vai medir a força-peso, ou às vezes é como também você colocar uma corda, aí você coloca o dinamômetro aqui, e aí você coloca a corda aqui, sei lá, isso aqui vai estar num bloco, isso aqui vai estar numa polia que vai voltar para cá, aí você vai ter uma polia que volta para cá, isso aqui vai estar num cavalo, tá? Amarrado no cavalo. Aí o cavalo vai para cá, faz uma força, e você consegue medir essa força que transmite para cá via o dinamômetro e mexe a nossa carga M aqui, tá bom? Mas enfim, a forma como você vai utilizar o dinamômetro eu não sei, mas o princípio de funcionamento dele é isso, é medir a força que se transmite por um fio acoplado a ele, tá? Então ele vai medir força, tá bom? A letra B, desculpa, a letra número 3 aqui, né, termômetro. Cara, vou dispensar explicar o que é um termômetro, porque eu acho que todo mundo aqui teve febre, né? Mas basicamente o termômetro ele é um negócio, pensando no termômetro analógico. Você vai ter aqui um tanto de mercúrio, você vai ter um negócio aqui, e à medida que você coloca isso aqui numa certa temperatura T, o seu mercúrio ele vai dilatar até um certo ponto que vai indicar a temperatura que vai estar sendo medida, tá? Esse é o termômetro analógico. O termômetro digital, você vai ter circuitos elétricos ali dentro que conseguem medir a temperatura, mas o fato é que todo mundo já teve contato com o termômetro pelo menos uma vez na vida, tá bom? O voltímetro, tá? Eu vou colocar aqui o amarelo. Ele vai ser o seguinte, ele é um aparelho, pode ser também digital ou analógico, tá? Que ele vai ser um negocinho aqui assim. O digital, ele vai ter uma tela, tá? Ele vai ter duas saídas aqui. Uma saída passa um cabo aqui, a outra saída vai ter um cabo aqui. Normalmente esse outro cabo é preto, tá? Depois você procura no Google que é voltímetro. E aí você vai medir aqui um certo potencial VA, você vai ter aqui um certo potencial VB, e o que o voltímetro vai nos mostrar aqui na tela é exatamente a diferença de potencial VA menos VB, tá? Exatamente dessa forma. Se você trocar, medir o VB com ponto vermelho e o VA com ponto preto, vai dar negativo, tá? Ou positivo, dependendo do que já tinha antes. Mas o fato é que o voltímetro ele mede diferença de potencial entre o potencial VB e o potencial VA. Ele vai dar como resposta VA menos VB, tá bom? E o barômetro, né, que está aqui na letra 1, ele é um aparelho que vem do bar. Bar você tem que lembrar lá que um bar é 10 a quinta Pascal, que, enfim, Pascal, 10 a quinta Pascal é quase que 1 atm, que é a pressão atmosférica. Então o barômetro ele mede pressão atmosférica, tá? E é isso. Vou colocar aqui pressão atmosférica. Potência elétrica, vamos complementar a questão aqui, ó. Potência elétrica, você tem um negócio chamado watímetro, tá? Watímetro, que basicamente é um voltímetro mais um amperímetro, que você consegue medir, né? Porque potência é o vezes I. Se você tem U, você tem I, você consegue medir a potência, tá? Então, você tem um watímetro. Massa, você mede por uma balança, que nada mais é do que um dinamômetro, tá? A única diferença é que você muda a escala para cancelar o G. E calor específico,
você mede o experimento, né? Você vai medir o calor, você vai medir a temperatura e você consegue usar aquela fórmula Q mc delta T, tá? Então, você não tem um aparelho que mede o calor específico, mas você tem instrumentos que te mede a massa, te mede a variação de temperatura, o calor fornecido, e aí você, por conta, consegue calcular o calor específico, tá bom? Então, essa é a questão 8 do item, tá? Espero que vocês tenham gostado da questão e principalmente da solução. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. E até mais!